Bem-vindo a mais um episódio de Novos Clássicos Show, nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio de hoje no site. Vambora. A aprovação do Lula cresce, puxada por idosos, Nordeste e Bolsa Família. Então, enfim, nosso querido amigo André Chalders falou aqui. Long House brasileiro está sorrindo e é cada vez mais factível um Lula 4. Ouço choro e ranger dos dentes no Itaim Bibi. Por isso, né? Porque, cara, idosos, Nordeste e Bolsa Família estão puxando a aprovação do Lula. Tipo, se alguém tem alguma dúvida por que o Brasil não é um país tão produtivo, pô, parece que nada vai pra frente no Brasil, sei lá o quê. Cara, é porque idosos não são o grupo mais produtivo do Brasil, Bolsa Família também não é, e o Nordeste tem vários problemas no Nordeste também, né, relacionado a oligarquias locais, esse tipo de coisa. Então, cara, todo mundo que sonha meio que por um Brasil... Sabe que dá meio que a volta por cima, um Brasil mais produtivo, assim, um Brasil mais enérgico, etc. Deveria ficar absolutamente desesperado por essa manchete. E também, né, na mesma pesquisa da Quest, aqui no final, saiu na escala de posições políticas, em qual grupo você se encaixa, e eles fizeram uma pesquisa imensa e tal. Tem um debate até que ponto isso aqui é válido estatisticamente, mas, na minha opinião, é válido enough, sabe? É válido o suficiente. Que a direita não bolsonarista é maior do que a direita bolsonarista. O que é uma surpresa, né? Muitas pessoas no Twitter estavam comentando: caraca, não, isso é impossível, isso pode dar errado e tal. É autodeclaratório, né? Chegaram em 10 mil brasileiros, e aí você vê, o recorte é representativo também da população do Brasil. Não, exato, literalmente. Em geral, quando a gente fala de pesquisa, a gente não fala dessas especificações técnicas, mas aqui vale a pena falar. Eles entrevistaram pessoas em 8 estados, dos correspondem a 2/3 do eleitorado do Brasil, estados bem variados regionalmente, né? Então... Tem BR, eu imagino que seja o quê? Pessoas geral, assim, né? 2.000 pessoas gerais no Brasil, 1.600 em São Paulo, 1.400 em Minas, 1.400 no Rio. Aí tem no Nordeste também, 1.200 na Bahia. Tem em Goiás, 1.100. Tem no Paraná, tem no Rio Grande do Sul e tem em Pernambuco. Então, pessoas do Brasil inteiro. Tá faltando o Norte, mas o Norte é menos populoso, etc. Eu acho que o perfil nortista, ele é meio que um misto do perfil nordestino com o do Centro-Oeste, sabe? Nas capitais tende mais ao Nordeste, né? Que seria onde tem maior acúmulo populacional. Mas é só difícil de medir pra caralho, porque é meio espaço, eu não sei... Mas enfim, se você somar o número de pessoas entrevistadas, dá mais 10 mil pessoas, cara. Sabe? E aí, lá embaixo, o que 10 mil é bastante grande, assim, pra pesquisa estatística, via de regra. Se você quiser uma margem de erro de 5%, você basta entrevistar de 400 pessoas, assim, sabe? Tipo, é bem pouco. Então, 10 mil pro todo costuma ser muito bom. Você vê sexo meio a meio, idade, né? Bem balanceado entre os jovens, as pessoas de meia idade e as pessoas mais velhas. Escolaridade. Tá, eu acho que o Brasil... Eu não sei se 24% do Brasil tem ensino superior completo. Eu acho que é um pouco menos do que isso. Mas, enfim. Você vê, tem as pessoas mais simples do Brasil, né? Com escolaridade um pouco mais baixa. Ensino médio completo também. Ensino superior. Renda. Você vê como o Brasil é um país extremamente pobre, né? 30% das pessoas com a renda domiciliar até 2 salários mínimos. Então, não é a renda individual, não é tipo, o cara ganha menos de 3 mil reais. Não. Se você somar a renda inteira do domicílio até 3 mil reais, 40% entre 2 e 5, né? Então, renda domiciliar de até uns 7 mil e só 27% mais de 5 mil salários mínimos. Religião, eu acho até interessante, porque... Tá com mais... Por aí mesmo, evangélico, 1/3 do país. Pois é. Região Sudeste, Nordeste, Sul, Norte e Centro-Oeste. Então, enfim, cara, bem representativo do Brasil. Só 20% de beneficiários do Bolsa Família. E aí dá esse resultado aqui, o que é bem interessante, né, cara? Eu também acho esquisito, mas essa pesquisa pauta, assim, decisões muito importantes pelo Brasil todo, né? Pesquisa que roda bastante, por exemplo, a galera do mercado financeiro. É autodeclaratório também e, enfim, é tipo... Mas autodeclaratório é o que é relevante, né? Exato. Tipo, tem um teste genético pra você fazer, assim? Não, tem um teste de urina pra ver se o cara é bolsonarista? É o contrário. Os caras... porque eu acho que muitas pessoas entenderam errado que esse é o perfil procurado. Não, esse é o perfil que apareceu, entendeu? Sim. Não é tipo, eu tô procurando montar um coeficiente aqui que é 20% de direita não bolsonarista, 30% bolsonarista. Não, esse é o resultado que se manifestou quando você procura 10 mil pessoas, entendeu? Então, é possível apontar um nível de desembarque do ideário bolsonarista de forma geral, entendeu? O esvaziamento do movimento.
Que eu acho que tem todos os motivos para se acreditar que isso está acontecendo, dadas as últimas manifestações. Fala, tá gostando do vídeo? Então você vai gostar do nosso site, onde nós compartilhamos episódios extras e totalmente gratuitos do nosso canal. Lá você também pode apoiar o nosso trabalho, participando do nosso programa de perguntas e respostas no plano básico e também tendo acesso a todos os episódios extras do Novos Clássicos Show já gravados por só R$12 por mês. Agora, se você realmente quiser apoiar esse programa, você também pode assinar o plano de R$25, onde nós compartilhamos tudo isso e mais o NC Plus, nossos ensaios filosóficos exclusivos e também todas as lives de leitura comentada da Kik. De volta pro vídeo. Eu acho que a essa altura do campeonato é difícil você encontrar algum bolsonarista que não faça concessões. Minha experiência, né? Mas coisa que, sei lá, em 2022 era mais difícil, sabe? Você achar um cara e botar ele pra assumir... Qual foi o ano que o Bolsonaro fez uma manifestação gigante no 7 de setembro? Foi 2021? Foi no 250... Foi no 100 e... Foi 2022, Foi então, 2022, né? Foi 200 anos da independência, né? Foi 2022. Bolsonaro puxou imbrochável nos 200 anos da independência, né? Do Brasil. Foi, eu acho que foi. Enfim. Aí, cara, naquela época ali era difícil você achar um cara que fizesse concessões em relação ao Bolsonaro. Hoje em dia é bem fácil, né? Às vezes eles até entregam os pontos. Assim. Sim, não, e você vê que tá esvaziado porque, cara, o número de pessoas que tá na manifestação só diminuiu muito, né? O que eu engajaria... Manifestações do Bolsonaro. Eu engajaria criticamente com esse dado na medida em que você... Até que ponto esse cara só não vai defaultar pro Bolsonaro na hora de votar. Não, com certeza. Igual o cara que é esquerda não lulista, você não se iluda achando que o cara... Lula não, Lula jamais, entendeu? Ele só vai defaultar pro Lula, mas isso implica que meio que tem 20% aí do eleitorado que tá aberto pra uma liderança melhor. Diferente, pelo menos. Diferente, né? Seja Tarcísio, seja Caiado, Zema, quer que seja. Exato, e mostra inclusive que a direita tem mais abertura ideológica, né? Um campo que tá mais em disputa do que a esquerda. Então, tá mais em disputa até o momento que o Lula morrer, né? Aí quando o Lula morreu, fudeu. Mas isso pra mim, do outro lado, prova que é tipo assim, cara, o Lula é o único o melhor candidato possível pra 2026, assim. A gente vai ver, porque destrincha um bando de perguntas por esses caras, mas a direita tem mais possibilidade de variação do que a esquerda, né? Então vamos lá, aprovação. A aprovação é aquilo, né? Ela tá subindo, a gente consegue ver isso. Você vê os lugares que a aprovação tá subindo mais. O Nordeste, basicamente, né? Que era a manchete que a gente trouxe. Isso é até engraçado, né, cara? Porque a gente tinha apostado num ganho de popularidade de curto período, de curto prazo, que era baseado meio que no sentimento nacionalista. E meio que, cara, a gente tinha apostado... Não bota nessa não, meu irmão. Eu não apostei essa porra com ninguém, não, filho. Quer ter a gente falou, quer ter um ganho... O Lula talvez experimentasse um ganho de popularidade no curta margem. Por motivos nacionalistas, de soberania? Por conta da questão das tarifas, né? Eu nunca fui muito dessa tese não, mas tudo bem. Ok, enfim, mas aí isso aparece, tem um ganho de popularidade do Lula, tá certo, mas aí questionaria até que ponto tem a ver com nacionalismo, né? Dado que esse aumento só apareceu basicamente no Nordeste, né? Pois é, você vê aqui por estados, cara. São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, 2/3 desaprova o Lula, né? Que é uma desaprovação horrível. Literalmente, traça uma linha de metade de Minas Gerais e joga pra baixo. 2/3 dos brasileiros, meio que sudestinos e sulistas e centro-oestinos, whatever, não gostam do Lula. Mas no Nordeste, a situação é literalmente invertida, cara. 2/3 gosta. Enfim, o motivo que eu nunca fui um grande believer, assim, na tese do nacionalismo é porque, cara, literalmente, você vai aqui para questão de renda. Tu acha que o cara que ganha até 2 salários mínimos liga o at all, assim, pra parada da soberania nacional? Esse cara tá cagando solenemente, sabe? Esse é o cara que vê TV também, né? Esse é o cara que tá consumindo Globo, os Lop, assim. Não, mas é aquilo. Esse cara não tá vendo... Ele tá vendo esquenta na Globo, sabe? Ele não tá vendo Globo News, tá ligado? Não tá vendo, tipo... eu quero saber o que o Gerson Camarote tem a dizer sobre a política tarifária. Porra. Cara, eu tava vendo o Jornal Nacional esses dias, assim. Tava uma parada meio ridícula, assim. Talvez esse cara veja o Jornal Nacional. Mas, enfim. Aí, continuando nas coisas interessantes... A gente cobriu essa estatística aqui nos gráficos do Estadão que estão mais bonitos. Feminino. A desaprovação do Lula é majoritariamente masculina também, enquanto feminino ela tá bem encostada. Mais próximo que eu esperaria, tá? Sim. Mas isso replica o que a gente vê no mundo inteiro, né? Que, via de regra, os homens estão ficando mais à direita e as mulheres estão ficando mais à esquerda. Com relação a idades, você vê... Qual é o único grupo que gosta do Lula? Os velhos, sabe? Os idosos, cara. Pois é. Enfim.
Quanto mais dinheiro do governo você ganha, né? Mais você tende a gostar do Lula. Escolaridade. Até o ensino fundamental, então as pessoas menos escolarizadas gostam mais do Lula. Isso eu acho engraçado, né? De vez em quando as pessoas de esquerda ficam tipo, a direita ela é muito burra, sei lá o quê. Porque via de regra o cara com ensino superior completo, pelo menos lá fora, no Brasil, até que ponto isso se manifesta tanto, ele tende a ser mais de esquerda, né? No Brasil, cara, talvez... Não sei se esse argumento é um argumento muito sólido. É diferente. A hegemonia da esquerda norte-americana é muito diferente da hegemonia da esquerda latino-americana, né? Você vai entender muito mais se você olhar pro caso da Cristina Kirchner ou do Evo Morales sobre qualquer elemento de governabilidade do PT e popularidade do PT, se você olhar pra Kamala, entendeu? Não tem nada a ver. Até 2 salários mínimos. O único grupo que aprova o Lula, as pessoas que ou já são uma classe média, média, ou então uma... Enfim, classe média um pouquinho mais alta também não gostam do Lula. Em termos de religião, os evangélicos odeiam ele. Católico no Brasil é uma bagunça do caralho. Tipo, tem muitos grupos diferentes, assim. Varia muito se você é do interior, se você é da cidade. Pra mim, quase não sinaliza nada, né? Que, não, tipo, quase não sinaliza. Tipo, católico no Brasil. Você pode ser... É um grupo... O grupo que frequenta a igreja... semanalmente, com certeza desaprova o Lula. Mas, sei lá, o grupo que... Sei lá, cara, que vai no Pai de Santo de vez em quando, ou que não vai à igreja, tá cagando, provavelmente aprova mais, entendeu? Só não quer dizer muita coisa. Outro grupo que ama o Lula e passou a gostar muito mais nessa última pesquisa, os beneficiários do Bolsa Família também. Boa. Pois é. Então, é bem o que você falou, cara. Quanto mais dinheiro você ganha do governo, seja do Bolsa Família, INSS, etc., mais você tende a gostar do painho. Aqui com relação às pessoas que votaram no segundo turno, né? O que é interessante, 90% das pessoas que votaram no Bolsonaro no segundo turno odeiam o Lula. Mas só 80% das pessoas que votaram no Lula no segundo turno gostam dele. Pra você ver como que o voto no Lula é um pouco menos ideológico, né? Cara, em 2022, o que matou o Bolsonaro em 2022, né? Teve uma transição ideológica da classe média sudestina, assim, pra dentro do eleitorado Lula. Então você vê, em 2018, o Bolsonaro ganha, tipo, todos os distritos do Rio de Janeiro. Todos. Os mais ricos são os mais pobres. Em São Paulo ganha todos, se não 2. E aí em 2022 você vê um cenário já disputado. Aí fala, cara, eleitorado paulista é grande pra caralho. Eleitorado carioca é grande pra caralho. São esses caras que votaram no Bolsonaro... Ou por causa da Covid, né? Ou por causa de decepção, o governo não foi bom o suficiente, foi meio esquisito, comunicação caótica. Aí entraram na boiada do Lula, mas estão vendo que, caralho, votei contra os meus próprios interesses, no fim das contas, né? Mas ok. Pois é. E aí, em termos de posicionamento político, os lulistas, obviamente, apoiam Lula. A esquerda não lulista estava até desembarcando em março, mas eles voltaram a apoiar mais recentemente. As pessoas que não têm posicionamento estão mais desaprovando do que aprovando, mas com uma tendência positiva pro Lula. E a direita não bolsonarista e bolsonaristas tem uma coisa que une eles, é o ódio ao Lula. Ao Lula, que é o que você esperaria. Enfim, coisa de se o governo do Lula tá melhor ou pior do que o do Bolsonaro. Você vê, isso une a esquerda. Então os dois acham que o Lula tá melhor ou pior do que o Bolsonaro. E meio que une a direita também, né? É assim, previsível, mas é desesperador ao mesmo tempo, né? Que seja uma coisa tão bipartida assim. Cara, isso aqui eu acho que é uma pergunta muito curiosa, assim, que é o seguinte. Você vê que a avaliação do Lula, ela meio que tá quase empatando ali a negativa ou a positiva, né? Tá melhorando. Só que quando você pergunta sobre a direção do país, sabe, quase 2/3 diz que tá errado. Tipo, porra, mano, não sei se nego não culpa o Lula, sabe? Você vê, a direita não bolsonarista é mais preocupada com o futuro do país do que a direita bolsonarista, sabe? Que eu acho que esses caras são tipo, mano, o Lula é um merda. Odeio o Lula. Mas o Bolsonaro também é um merda. Então a gente só tá fudido, tipo, de todas as formas possíveis, sabe? A galera do não tem posicionamento, que eu acho que deve dar uma boa variada, né? Quando eles perguntam Lula e Bolsonaro, eles se dividem. Mas quando eles perguntam se tá certo ou tá errado, eles reconhecem que tá tudo errado, né? Pois é. Nos últimos 12 meses, a economia piorou, apesar dela tá com uma tendência de diminuição pessoas que acreditam que ela tenha piorado. Março ali eu acho que foi o ápice das notícias sobre alta dos alimentos, né? Foi a época do azeite e do café, estavam porrando. Foi antes do Lula começar a abrir a carteira também, né? Também, grande abraço, Roberto Reis, comentarista boomer política no Twitter. Dos grandes da geração passada. Mas enfim... Ele falou exatamente isso. Ele falou, tipo, cara, marca... Aqui, ó. Roberto Reis... Alguém aí me fez uma pergunta na DM se gosta da análise do Roberto Reis. Eu gosto, pô. Não, ironicamente, eu gosto. O estilo dele é bem diferente do nosso, mas ele fala coisas bem coerentes. Ele falou, cara, esse aqui é o chão
da aprovação do Lula. Tipo, é o mais alto que a desaprovação vai chegar. A partir de agora, com a máquina na mão, a carteirinha vai abrir e a mágica vai acontecer, né? Você vai ver o eleitorado mudando de ideia devagarinho, mas de forma consistente. E, enfim, com relação à economia, o Sudeste, o Sul mais chateado, né? Um pouco engraçado isso, né? Como foi a performance da economia do Sudeste, assim? Porque vamos ser honestos, né? Tem a hiperconcentração. Né? A percepção da economia no Nordeste e a percepção da economia do Sudeste são coisas muito diferentes, né? Basicamente você tem... E no Centro-Oeste também, da mesma forma, né? Cada uma meio que é associada a um tipo de atividade econômica. Pra mim, basicamente, Sul e Sudeste são o que importa. Assim, a percepção da economia do nordestino é complicada, né, cara? Porque... de Centro-Oeste também é uma parada muito relacionada à água. Exato, entendeu? Então, obviamente, tem emprego no Nordeste que é baseado em indústria. Mas aí, casar essa estatística com a de cima é muito interessante. Está mais fácil ou difícil conseguir um emprego? No Nordeste, o nego tá falando que tá difícil pra caralho conseguir um emprego. Ou seja, o nego tá tendo dificuldade de conseguir um emprego, mas... tá falando que a economia não tá tão ruim assim. Tá melhorando. Faça as contas. Então, cara, tem muita... Como assim você não tem um emprego, mas acha que a economia tá boa? Tem muitas cidades no Nordeste que só existe por causa de benefício social, né? Tipo... Isso é um bagulho que eu até falei, cara, lá no evento do MBL. Eu falei, tipo, cara, se você cortar os programas sociais, as pessoas às vezes têm um ímpeto que é tipo, cara, corta todos os programas, só destrói tudo. É tipo, cara... milhões vão morrer de fome. Sim. Tipo, literalmente, não é brincadeira, não. Tem um motivo pelo qual o Lula meio que acabou com a fome no Brasil. É porque o Lula ampliou pra cacete o programa social. Se você acabasse, bota aí, talvez uns 10 milhões de pessoas morressem de fome. O Bolsa Família é pra isso, né? Assim, é para as pessoas só não, convalescerem aí pela fome. Mas a realidade do trabalho no Nordeste, cara, é engraçada. O trabalho é muito informal. O trabalho, quando acontece, ele é associado a, tipo, extrativismo, ou tipo de... algum tipo de artesanato, algum tipo de... um varejo muito baixo, de beira de estrada. E muitas vezes as pessoas só não trabalham no geral, entendeu? Sim. Então a percepção desse cara da economia tá boa, tá ruim, é tipo... como foi o reajuste do Bolsa Família e como tá o preço do alimento aqui onde eu tô. Mas você vê, o preço do alimento, apesar de menos pessoas falarem que ele subiu, a maioria das pessoas ainda fala que subiu. Acho que subiu, né? Você vê em todas as regiões, né? Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Cara, comparado a um ano atrás, o poder de compra dos brasileiros hoje é menor. Isso é bizarro, né? É tipo, as pessoas acreditam que elas têm menos... o dinheiro dela vai menos longe, sabe? Tá difícil arranjar um emprego e mesmo assim as pessoas no Nordeste continuam aprovando o Lula. Isso demonstra, tipo, o poder que é você meio que dar, cara, migalhas, assim, pra essas pessoas, sabe? Tipo, a situação delas é tão, mano, tão triste, assim. Elas são tão ferradas que, mano, pode estar tudo ruindo, você dá ali o que é essencialmente migalhas e elas têm uma lealdade bizarra, assim, ao presidente Lula, né? O que é surreal. Aqui tem uma pesquisa de tarifaço do Trump, cara, sinceramente, eu tô cagando solenemente pra opinião das pessoas com relação ao tarifaço, sabe? Falando um tipo de notícia meio desanimadora, assim, Bolsonaro, pelo menos na pesquisa da Quest, né? Sabe? A aprovação das medidas da iniciativa do Eduardo apareceu muito, muito baixa, mesmo dentro do núcleo dele. Tipo, você comparar com a rejeição ao Lula, né? Que seria assim, eleitorado mobilizado. Cara, foi bem divisivo, assim, né? Mas você vê aqui, deixa eu pegar essa parte do Eduardo Bolsonaro, né? Tem uma pesquisa que é bem específica, que é... se você acha que o Eduardo Bolsonaro tá mandando bem, né? Basicamente isso. Cadê? Trump é capaz de reverter... Eduardo Bolsonaro, perfeito. Tem uma coisa só sobre isso. Tipo, os bolsonaristas são os únicos grupos que acham que o Eduardo Bolsonaro tá defendendo os interesses do Brasil, né? Todo o resto acredita que... enfim, a maior grau ou menos, o Eduardo bem ou mal só tá defendendo os interesses da própria família, né? Isso. E mesmo entre os bolsonaristas, boa parte reconhece que tá defendendo os interesses dele, sabe? Então, tipo, complicado, né? A nível de popularidade, talvez não tenha sido a melhor decisão. O Eduardo ganhou mais, tipo, ele jogou uma merda no ventilador, criou entropia no sistema político, talvez acabe, cada vez menos eu acho, mas talvez acabe favorecendo ele de alguma forma, mas menos popular, entendeu? Já não vai ser o deputado mais votado de São Paulo. Isso aí você pode ter certeza, entendeu? Ele já não vai mais ser o deputado federal mais votado da história da República. Provavelmente, né? Enfim, ele não vai nem... eu acho não que vai concorrer, né? Acho que ele nem volta. Mas o que eu acho interessante da questão do tarifaço é que também não é unânime que o Lula tá agindo... Caraca, a liderança do Lula tá muito boa. Não. Muita gente acredita que ele tá se aproveitando pra se promover, sabe? Principalmente as pessoas que, tipo, de não tem posicionamento pra direita. E, com relação à estratégia de negociação, a maioria das pessoas acha
que o Brasil deveria negociar, entendeu? Como o Brasil deveria reagir? Negociar. Nego não acha que o Brasil deveria estar taxando os Estados Unidos e tal, que era meio que o sonho molhado dos esquerdistas pseudo-soberanistas e o caralho, sabe? Usar o pretexto pra você ter um rompimento formal, um distanciamento mais formal. Você propriamente ter um imbróglio, né? A maior parte dos brasileiros só quer que você... Cara, negociar eu interpreto quase como ceder, tá? Que é só tipo, cara, o Brasil deveria ceder aos Estados Unidos. Sim. Enquanto que uma minoria, assim... E você vê, todos os grupos, na medida que o tempo vai passando, as pessoas acreditam que negociar é melhor. Então, aumentando a pressão do Trump e tal, cara, sabe? E é engraçado que você mostra uma tendência muito sutil, né? De que o Lula tá acertando mais e de que o Trump tá ganhando mais alavanca ao mesmo tempo, né? O que é hilário isso, né? Não é esse exatamente, não. É tipo, se o Trump vai conseguir os objetivos estratégicos dele. Depois, deixa eu ver aqui. Tem um que é sobre se o Trump consegue ou não reverter a inegibilidade, né? Exato. Sabe? Que é meio bizarro, né? Tipo, cara, como que os brasileiros, sabe, pensam nessa porra. Tipo, tem uma coisa que eu ficaria muito surpreso de acontecer. Aí, ó. É isso, né? Trump é capaz de reverter a inegibilidade? Cara, tá crescendo. Tá crescendo. Sim, né? Mas é hilário, ao mesmo tempo, eu acho que o Lula tá acertando mais. Isso quer dizer que as pessoas acham que tá caminhando pra uma conciliação, de alguma forma, né? Pois é, e é bem interessante, né? Até o grupo do lulista, bastante pessoas acreditam que tem uma chance do Trump conseguir o que ele quer. Tá gerando algum tipo de burburinho. Cara, as pessoas estão acompanhando, né? Nem que sejam as sombras dentro da caverna dessa situação. Coisa muito grave, né? Pois é. Enfim, de preocupação com o Brasil atual, violência é o número 1, problemas sociais é o número 2, empatado com a economia. Cara, what means problemas sociais, né? Tipo, cara... Violência não é um problema social, economia não é um problema social, sabe? Mas esse tipo de merda mostra como um brasileiro é volátil, né? Você vê, a corrupção tava em 16, caiu pra 10. Qual é a diferença? O nego esqueceu a parada do INSS, sabe? Então, é uma merda mesmo, cara. Eleitorado brasileiro... Tem pessoas com medo de guerra, tipo, puta que pariu também, né? Calma, sabe? Tipo... Mas será que eles introduziram agora só essa opção? Né? Não, né? Porque tá desde a primeira... começou a marcar em maio, né? Mas, cara, violência tá em primeiro lugar é extremamente bom mas para a direita, bem ou mal. Mas economia, cara, tá chegando pela metade da preocupação que era no ano passado, entendeu? Então, o debate vai ficando cada vez mais, sabe? No fundo, as pessoas estão mais satisfeitas com a economia, provavelmente, né? Poucas coisas tiveram um aumento abrupto aí, né? Pelo menos ordenativamente sim, né? A prioridade, assim, é tipo, a questão econômica no Brasil tá perdendo relevância, enquanto que nada consegue baixar a percepção de violência. O que é surreal, assim, cara. Pois surreal. Isso aponta que talvez na próxima eleição discursos, cara, cada vez mais enérgicos de violência tenham um impacto eleitoralmente bem sucedido, né? Com relação a hábitos de mídia, eu achei interessante, cara, que meio que tá empatado as pessoas que se informam através de... Como se informam sobre política? Empatado, TV e redes sociais. Tira o subsídio do governo pra ver o que acontece. Eu nem comemoro, sabia? Cara, eu odeio tanto a TV que eu quero que a TV seja aniquilada, cara. Esse gráfico aí tinha que estar diminuindo, sabe? O fato que ele tá meio estável, assim, entre 36% e 37% há um ano me deixa triste, entendeu? Eu queria ver também. Tipo, não faz nem sentido estatisticamente, eu queria ver esse número negativo, tá ligado? Tanto que eu odeio a cobertura política feita na televisão. Mas eu acho que não sobrou muito do nosso público. Tipo assim, eu sei que é ruim pro Brasil lá do centro, mas pro nosso negócio, eu acho que não sobrou muito do nosso público perdido na TV, não. Sabe? Teria que ser tipo jovens que assistem Globo News, né? Que, como nós éramos antes de propriamente existir conteúdo político na internet, eu acho que... Sim. Enfim, não. Pois é, mas, cara, eu acho que... Isso aqui... A aprovação do Lula crescer puxada por idosos, Nordeste, Bolsa Família, eu acho que, cara... A gente soltou o episódio da Bolívia hoje, no caso, no dia que a gente tá gravando, dia 20 de agosto, né? Quarta-feira. Saiu há 40 minutos. Eu acho que isso mostra, cara, como que a Bolívia, ela tem esse problema num grau maior que o Brasil, sabe? Um grau que é tipo, a sociedade, ela tem uma certa bipartição entre pessoas que moram numa região economicamente muito mais difícil de você ter atividades produtivas, sabe? Ou então que vivem estilos de vida que são muito difíceis de gerar grande benefício econômico. E aí, através da democracia de massa, esse grupo meio que se une pra conseguir... Cara, extrair dinheiro das pessoas produtivas, né? Assim, né? Quase que extorquir. E o problema é...
nada meio que é feito pra tentar introduzir essas pessoas na economia pra tentar tornar elas produtivas, sabe? Porque o ganho político de você dar dinheiro pro cara é muito mais fácil do que o ganho político de você, tipo, não, aqui ó, eu vou te introduzir a classe média, sabe? É aquela parada. Enfim, isso é um clichê, tá? Mas é um clichê muito verdadeiro. Se você dá o peixe pro cara, o cara depende muito mais de você ensinar a pescar, filho. do que se você ensinar ele a pescar, cara. Mas eu acho que as pessoas... Isso é um diagnóstico muito antigo do Brasil, né? Vai lá, nem no livro Belíndia lá, de Mar Baixa. Tem dois Brasis. Tem um Brasil que é propriamente moderno e rico, você tem um Brasil que é pré-moderno e pobre. Elites divergentes, né, desse Brasil rico, uma delas estende a mão a esse Brasil pré-moderno, cria um grau de dependência econômica e fica, cara, extraindo o benefício que consegue. Mas eu acho que a questão do aposentado, cara, pra mim é mais brutal. Que é tipo assim, além de todas as concepções sociológicas do caralho, no fim é só quem ganha, recebe dinheiro do Estado mesmo, cara. Sim. Nem que seja aposentado, tipo, tu trabalhou, caralho, contribuiu, você... No fim da conta, você botou o dinheiro lá, você tá recebendo os rendimentos. Eu sei que a conta não fecha, mas tu pelo menos... Tu trabalhou pra ganhar essa aposentadoria, mano. Você ainda vai votar com Lula, cara. Isso pra mim é o mais brutal, assim, fecha a conta, tipo, não tem... Além do nordestino, da mãe solteira, todos dos grandes vilões da direita brasileira, assim, é só o cara que ganha dinheiro do governo, cara. Sim. No fim das contas, entendeu? E pra mim, cara, qualquer projeto minimamente sério, assim, de mudar essa visão do Brasil, sabe? Do Brasil ser dois Brasis. Um Brasil desenvolvido e um Brasil que a democracia, ela é decabresto, sabe? Tipo, a democracia, ela só existe porque tem barões políticos que tem currais eleitorais gigantes. Nessa lógica, o maior barão político do Brasil é o próprio Lula. Que o curral eleitoral dele é todo mundo que tipo, ganha mais dinheiro do governo do que perde, sabe? Então, se você quer mudar essa lógica, cara... É muito difícil você destruir esse sistema, sabe? Uma coisa que eu acredito é... Cara, você meio que tem que consolidar poder o suficiente pra meio que... Em inglês tem uma expressão chamada death blow, né? Então você dá tipo um soco, mano, pra nocautear de uma vez, sabe? Então, se você fizer uma política muito cautelosinha, que é tipo... a gente é aqui do PSDB de São Paulo. Aí eu sou o José Serra. Eu vou fazer um desmamezinho. Aí eu vou fazer um desmame... O Zema falou sabe, assim. cauteloso do Bolsa Família, cara... Mano, não, porque se você tem qualquer discurso contrário ao Bolsa Família, ou qualquer discurso contrário a programas sociais, sim, você vai ser destruído... Um pouco de exagero, né? Mas você vai, tipo... Bem pouco. Mas você vai ter um ônus eleitoral muito grande. Com certeza. Porque é isso. Os idosos, Nordeste, Lato Senso e Bolsa Família vão votar no cara que falar... Aí, tu quer... cara. Os caras estavam operando na lógica do Give Orange, né? Que é um meme, assim, virou um meme. Obrigado. Que é tipo... Give me Orange, mano. Orange. Política econômica do Give me Orange. Tipo... É o sentido mais primitivo. Conta a história do Give me Orange aí, pra galera que não conhece. Enfim, uma vez a gente tava aqui... A história do nosso POV, né? A gente tava aqui no escritório, aí apareceu uma notícia pra mim. Cara, ensinaram um gorila a falar e o gorila formulou a frase mais longa que um animal já conseguiu formular. Que era tipo 16 palavras. 16 palavras. Eu fiquei... Caralho, pessoa que enfim, é um interesse meio esquivo, né? Acho que todo homem tem interesse por coisa de monkey. Monk. Mas eu tenho muita coisa pra saber como animais pensam, né? Como é que a consciência do animal é. Aí o cara abria a notícia assim, velocidade da luz. Eu falei, pessoa, caralho, não sei o quê. Aí a frase do gorila foi tipo, give me orange, give me now, orange, give me orange, orange, give me. E aí, exato, que pra português é tipo, me dá laranja agora, me dá laranja, me dá laranja, sabe? Então, tipo... Isso é meio triste, né? Você vê, caralho, o animal, na medida que ele tem capacidade de falar, ele realmente só pensa em, tipo, cara, give me, então me dá, orange, que é tipo, mano, uma fruta favorita uma fruta, dele. whatever, now, sabe? Então ele quer, tipo, give orange now, é a única porra que ele pensa. E, cara, o sistema político brasileiro, ele é quase que formatado pra ficar animalizando essas pessoas e obrigando elas a votarem, tipo, give orange now, tipo, me dá laranja agora. Exato, mas você vê, a parada é que esse é o pensamento, enfim, muito primitivo, né? Um pensamento, a consciência de um animal, mas é a consciência de que, tipo, ele quer o prêmio e ele quer o prêmio imediatamente. E ele não consegue ponderar. Ele não pensa em nenhuma outra coisa. Não, exato. Ele não consegue postergar as prioridades dele, ele não consegue ponderar, tipo, Orange ou Apple. Ele quer a porra que tá ali na frente dele agora e você tem que dar
dá pra ele agora a laranja, entendeu? Então isso enfim, aí a gente começou a usar o negócio de Gimme Orange Economics. Até o pessoal na gringa tá falando um pouco sobre escolas de economia, né? Tem a escola do Gimme Orange, enfim, e outra. E aí um pouco de como se manifesta o discurso... Eu acho que passa a gente desconstruir um pouco do discurso do PT, né? Que é o discurso que tem muito invernizado com a coisa de empatia, desenvolvimento, crescimento. Não é, cara, ascensão da classe político. Mas isso é tudo mentira. É um grande Give Me Orange scheme que tem que ser desmontado aos poucos. Óbvio que essas pessoas não podem... Então, mas eu não acho que tem que ser desmontado aos poucos. Eu acho que tem que acumular poder o suficiente e meio que tentar desmontar ele quase que de uma vez. A parada é que entendeu? você não pode... O ideal você não pode matar as pessoas de fome em massa no Nordeste. Não, mas não é isso, entendeu? Exato. Você tem que mudar as estruturas políticas pra fazer com que essa lógica do curral eleitoral que o Lula... Mas não é só o Lula, tá? Muita gente tem. E não é só no Nordeste também não, tá? Sim, que elas parem de funcionar, entendeu? Como você faz isso? Cara, tá aí... enfim, pensem, sabe? Provavelmente, enfim, de alguma forma é combater pobreza no geral, né? Você tem que trazer prosperidade econômica pros ricos desse país. Combater pobreza numa lógica diferente de só dar a laranja. Exato. Você não pode give oranges, senão você vai criar o seu curral. E aí, o que você falou é muito verdade, pessoal. Na verdade, não é nem que o Lula é o coronel, o Lula é tipo o capitão. Ele é o cara acima, assim, ele é tipo o tenentão, assim. É porque tenente é abaixo do coronel. Major. General, né? Ele é tipo general com vários tenentezinhos embaixo. E aí, ele coopta, né, em parte também as elites locais desses lugares e tal. E aí, distribui esses benefícios. E aí, inverniza pro cara do Sudeste com uma coisa tipo, eu tô combatendo a pobreza. Mas sabe por que eu não acredito nessa parada de cortar benefício social? É porque, cara, se você for cortar o benefício social, você tem que cortar ele e ao mesmo tempo destruir a lógica do sistema. Porque se você for tentar fazer isso gradualmente, sabe? Não, vou cortar um pouquinho aqui, vou cortar um pouquinho ali, o que vai acontecer vai aparecer um cara falando... Orange, vou give orange. E aí ele vai ser eleito com tipo 70% dos votos. Porque você vai ser o grande vilão que tá cortando oranges pros brasileiros que foram, tipo, animalizados, cara. Eu acho que tem que ser uma parada, tipo, de uma vez. E a parada do give me orange... Mas pra você conseguir ter poder político suficiente pra conseguir dar o death blow na give orange economics, talvez você tenha que give orange, cara. Sabe? Mano, give orange, mano. Dê orange. O ideal é ser alguma coisa, tipo, quebrar o cara que dá a laranja, entendeu? Então você tentar fazer um distanciamento entre o cara que cuida e o cara que distribui, tipo, a comida só apareça, uma coisa, a laranja só apareça, uma coisa assim. Porque o ideal é que você não pode parar de give oranges ao mesmo tempo, você não pode só matar todo mundo, né? Ter esse grau de negligência. Você tem que meio que quebrar o sistema político construído no entorno disso. Provavelmente isso envolve, acho que a opinião mais... Acho que o caminho, por incrível que pareça, mais simples é só ou tirar as pessoas de um lugar que é inóspito, ou você levar desenvolvimento ao lugar que é inóspito. Não tem muita coisa além disso, sabe? Mas esse é o econômico, né? O político, ele pode ser bem mais criativo, entendeu? Que é tipo, como você faz pra reduzir o poder político de lugares cuja economia depende única e exclusivamente do Give Orange Economics, entendeu? Que é aquilo, o Senado brasileiro é um grande desbalanço pra favorecer os estados do Give Orange, cara. Que é o Nordeste tem 9 estados, o Sudeste tem 4, o Sul tem 3, o Centro-Oeste tem 3. Então, o Nordeste tem 9 estados no Senado. Se você somar todo o Brasil, tipo, subequatorial, né? Que é o Brasil que efetivamente grows oranges, né? Que depois são given. Tem um estado a mais do que só o Nordeste. E ainda tem o Norte, sabe? Caralho, isso tem que ser quebrado, cara. Entendeu? Eu penso mecanisticamente, provavelmente tem que ter algum distanciamento entre a administração local e o benefício, tá ligado? Eu acho que hoje em dia é condicionado, né? A lista é feita pela liderança. Então, provavelmente o programa do Bolsa Família tem que ficar mais burocracia impessoal, sabe? Ele tem que estar menos dependente da administração local para esses núcleos de poder não serem transferidos até o Lula capitalizar no fim das contas. E tem que ser desmistificado também. A verdade, cara, é que esse é a grande cagada da política latino-americana, assim. E aí eu faço a minha culpa. O Vargas é um cara que gave oranges. Tinha uma visão maior da laranja, né? Enfim, mas de qualquer forma, o Perón é um tremendo distribuidor de laranjas, entendeu? O Evo Morales, que a gente falou hoje, ontem, sei lá. Depende de quando é que você tá assistindo. É um tremendo criador de laranjas, entendeu? Mas a verdade é que esse é o impulso de todos os homens, entendeu? É que alguns entram meio que nos incentivos da laranja, do laranjal, e aí se perdem. Mas isso todo mundo meio que tem a atenção do Give Me Orange. Só que algumas pessoas conseguem postergar e outras não, entendeu? Então... Exatamente. O problema é a capitalização política em cima disso, que é ruim pro Brasil inteiro, no fim das contas. Mas enfim, é isso, pessoal.
Esse foi o Novos Clássicos Show de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Entra no site www.novosclassicos.com.br. Lá tem conteúdo extra gratuito e pago se você quiser apoiar o nosso canal. 2 planos, um de 12 e outro de 25. O nosso conteúdo filosófico, histórico, sociológico, tem de tudo lá. O nosso melhor conteúdo, mais aprofundado, tá lá no site. É uma forma também de você apoiar esse trabalho que acontece todo dia aqui no YouTube. Exato. A gente faz lives na Kik também. O link tá na descrição, meio-dia, durante a semana, segunda a sexta-feira. A gente lê textos filosóficos e debate assuntos mais profundos, né? Sim. Que meio que embasam aquilo que a gente acaba falando sobre política do dia a dia no Novos Clássicos Show. E nos siga no Twitter, o meu arroba é pessoa A99. Meu é @novosclássicos. Eu roubei o arroba do Pessoa. Obrigado. Valeu.